Hola chicos y chicas, today we're gonna talk about a movie, le film Métropole. Bom, Metrópolis é um filme mudo e em preto e branco de 1927. É um filme alemão dirigido pelo Fritz Lang. E assim, até hoje, um clássico do cinema. Ele se tornou tipo um filme extremamente necessário pra sétima arte, né? E ele é um super filme, assim, que você se considera na parte de ficção científica também, né? A história se passa na cidade futurística de Metrópolis. Ela é uma cidade dividida verticalmente. Na parte de baixo ficam as pessoas que trabalham pro funcionamento da cidade. E na parte de cima ficam os políticos e os ricos e os filhos dele que aproveitam toda a parte boa da cidade. E eles também têm um jardim idílico. Sim, eles também têm um jardim idílico. Em meio a isso, o jovem Freder, que vivia uma vida abastada, decide visitar a cidade após conhecer uma operária com uma figura quase santa por qual se apaixona, que é a Maria. Quando ele se depara com a brutalidade e a precariedade que são tratados os operários, ele decide se juntar com a amada na libertação dos operários, né? Porque era uma situação que eles viviam muito ruim para eles. Ele não tinha noção até ele visitar a cidade. Paralelamente a tudo isso, Joe Fredersen, pai de Freder e criador da cidade, acha mapas estranhos de túneis nos bolsos de alguns operários e vai até Hotwang, um cientista que perdeu a mulher amada, Hel, para o próprio Fredersen. Hotwang explica que os mapas levam até onde os operários conspiram e revela também a sua nova invenção, um robô para trazer de volta à vida a Hel, que faleceu dando à luz a Freder. Porém, esse robô acaba tomando forma idêntica à de Maria, por ordem de Fredersen, e tinha o objetivo de se infiltrar entre os operários e, obviamente, destruir a imagem de Maria, causando assim uma discórdia e violência entre os trabalhadores, gerando um movimento de rebeldia. Enfim, após o seu clímax, o filme termina com a conciliação entre o cérebro, que era o John, e as mãos, que era um operário, isso tudo mediante ao Freder. Metrópolis é um filme que se contém em tratar análises e questões sobre o seu tópico principal, que na verdade é bem simples, se resume à divisão de classes e a desigualdade social. Bom, mas antes da gente discutir esses tópicos, a gente vai falar sobre a capacidade deslumbrante de um filme de 1927 pensar numa cidade futurística que se parece tanto com as cidades que a gente tem hoje em dia, como Nova York, São Paulo, Tóquio. A cidade de Metrópolis é uma metrópole cheia de prédios altos, cheia de trânsito, cheia de gente que nem a gente tem nessa cidade, sabe? Agora, em relação ao cerne do filme, é importante falar que o Lang não tinha o objetivo de prever o futuro, e sim fazer uma crítica ao passado, e usou o futurismo para criticar de uma forma caricata, exagerada e metafórica. Contudo, obviamente, podemos usar isso para os dias atuais. Então, estão separados o cérebro, que seriam os burgueses, e as mãos, os operários. Uma sequência que isso fica muito claro é a do primeiro encontro de Freder com as condições às quais os trabalhadores são submetidos. A sequência é uma metáfora do empecilho que é a exploração proletária no sistema capitalista, que aliena e tira a consciência de suas vítimas. Nesse quadro, há mãos mecânicas e desumanas ou cabeças frias e calculistas separadas, sem a união e a mediação do coração, o toque humano no funcionamento da vida moderna. Nesse sentido, o filme também engloba fortes críticas a um sistema capitalista de exploração após a modernização do processo produtivo. Ao decorrer do filme, através do humanismo e a intervenção social de Freder e Maria, o coração, essa união é conquistada com a flexibilização da relação entre as duas partes da cidade. Hoje em dia, o final otimista de Lang não se concretizou muito bem, porque mais que agora que as indústrias sejam ocupadas por máquinas, sem os trabalhadores de classe média e baixa, não temos uma cidade funcionando que nem no filme. Além disso, a exploração e alienação ainda existem e o conceito das pessoas terem noção de que estão sendo escravizadas pelo tempo tá presente no filme. Obviamente, a gente não vive que nem a sociedade do filme é retratada, porque aquela é uma sociedade futurística, mas criada nos conceitos de uma sociedade moderna, sabe? Mas a crítica do filme é, na verdade, bem pertinente pra gente, porque é sobre essa união dos ricos e pobres, sobre essas pessoas extremamente ricas e os trabalhadores do dia a dia, que a gente nunca conseguiu ver durante toda a humanidade, saca? Pelo contrário, vivemos em um mundo que falta humanidade. A gente separou isso totalmente errado.
Para finalizar, é legal falar que mesmo Metrópole não querendo prever o futuro, ela acabou tendo uma tecnologia bem real, criando uma tecnologia que a gente pode falar que está cada vez mais próxima de chegar nos dias atuais, criando robôs super idênticos aos seres humanos. No filme, o robô é criado para substituir o ser humano. E o mais louco disso tudo é que a gente tá caminhando para essa substituição. Por exemplo, em 2016 eu vi uma pesquisa que diz que em 2125 os robôs vão ter substituído os humanos nas relações sexuais. Bom, eu acredito que uma das coisas que fica mais clara em Metrópole são suas referências históricas. Produzido e lançado no período entre guerras, o filme traz muito do contexto que a maioria da Europa se encontrava. A Revolução Russa de 17 abriu as portas para as revoluções proletárias pró-socialistas de 17 a 23. Na Alemanha, República de Weimar. A primeira tentativa do país da criação de uma democracia após a Primeira Guerra Mundial. Esse recesso político e econômico numa Alemanha pós-guerra gerou um momento de inflação, onde as pessoas foram às ruas e tinham um sentimento de ansiedade e insatisfação com os poderes dominantes. O Fritz Lang ele decide ir contra esse escapismo do cinema alemão do momento, justamente para tratar assuntos como o abuso de poder, mas num cinema futurístico e metafórico. Além disso, a década de 20 foi o auge do expressionismo alemão, que influenciou bastante na estética visual do filme. E também na forma como os atores atuavam, de forma bem teatral e caricata, usando bastante da mão e do corpo para se expressar. Metrópolis é um filme que não pode faltar na sua lista de jeito nenhum. Ele é um clássico dos clássicos e, assim, tanto pela sua produção, quanto pela sua qualidade técnica, seu aspecto, sua história, seu roteiro, tudo. Ainda mais por ser um filme de 1927. Ele se sobressai em tantos aspectos e você precisa assistir ele se você nunca assistiu. Bom, por mais que ele tenha longas 2h30, o filme te prende em diversos momentos e desafia sua mente sobre diferentes questões da sociedade que vivemos. Especialmente sobre o que une um mundo tão dividido e polarizado pela desigualdade social. O mediador entre o cérebro e as mãos é, afinal de contas, o coração. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. A gente espera muito que vocês tenham curtido. Já sabem como é. Se você curtiu, compartilha com seus amigos cinéfilos, com seus amigos não cinéfilos. E a gente se vê em breve.